A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Hoje temos mais um vídeo do profeta Daniel, do livro de Daniel, claro, a quem Deus tem dado revelações riquíssimas para o entendimento de todos os povos, né? Então nós queremos ser rápido e prático e de uma forma que as pessoas tenham a curiosidade de querer ler o livro, né? Que é muito importante. A Bíblia em si, mas tem um pouquinho de interesse de ler os profetas, né? Sim. Porque Deus tem revelado praticamente todos os tempos através dos profetas. O próprio Senhor Jesus indicou o profeta Daniel. Por isso nós estamos aqui querendo passar algo do profeta, certo? Então no capítulo 7, no versículo 15, nós vamos começar a falar algo que Deus falou para que as pessoas tenham o entendimento do fim dos dias, fim dos tempos, que as pessoas tanto têm medo, né? É normal, eu também tinha medo dessas coisas, é verdade. Mas quando eu conheci Jesus, né, fui buscar na palavra de Deus como que é as coisas de Deus, aí tudo foi esclarecido e o medo foi embora e o que restou só o entendimento da parte de Deus, amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do livro de Daniel, acerca do sonho e das visões que Daniel teve. Dos 4 animais, irmãos. Só que um complemento, isso é um acréscimo de revelação da parte da Exatamente. estátua e a pessoa vai Exatamente. entender mais revelação da parte do Um Senhor. detalhe. Nós falamos do Daniel capítulo 2, da estátua. Irmãos, a revelação da estátua, juntamente com a revelação do capítulo 7, que fala de 4 animais, é a mesma revelação. É o mesmo tempo, o tempo do fim, só que Deus ele quer interpretar dessa forma de animais, simbolizando nações daquelas épocas, e também de que nem surgiu ainda no nosso tempo. Sim. Que é o tal do monstro, os 10 chifres. A palavra de Deus vai revelar quem são os animais. São reinos, nações. Amém? Então vamos lá para a leitura para a gente entender um pouquinho mais. Só reforçar quem são esses animais. Na palavra de Deus, no capítulo 7, nós não vamos ler sobre eles, mas o Edmar vai fazer uma editação muito boa para vocês entenderem um pouco. É o leão, né, que representa o império da Babilônia, o urso, que representa o império dos medos persas, o leopardo, né, que representa o império grego, e o monstro, né, que representa o império romano. Porém, o Império Romano tem uma certa revelação que o Império Romano já não existe mais. O Império Romano acabou há cerca do ano 1500 para trás. Porém, nessa revelação aqui aparece 10 chifres sobre o monstro. Então, essa revelação ela vai ser completada no livro de Apocalipse. Um certo dia nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas hoje nós queremos falar do livro de Daniel, amém? Vamos começar a leitura. Daniel capítulo 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, ou seja, aqueles que estavam perto de Daniel, na visão que ele teve, eram anjos, irmãos. Será que você acredita em anjos? Será que vocês acreditam no Filho de Deus? Sim, é tudo verdade. Um anjo respondeu para Daniel. Então Daniel teve essa revelação não de homem, né? Mas sim do reino de Deus, de um anjo da parte de Deus. E o anjo respondeu para Daniel. Vamos lá. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, viu? A interpretação dos animais são reinos. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Olha que forte, irmãos. Nós sabemos que está falando de reinos, nações, mas os santos do Altíssimo, quem?
o chamado filho de Deus. Se você ama a Deus, ama Jesus e quer se arrepender, você é filho de Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus morreu para a gente lutar e vencer os pecados, não para a gente viver no pecado, né? Então não tem como a pessoa falar que é filho de Deus e quer viver pecando. É um ponto que nós sempre vamos falar nos vídeos, né? Para isso ficar claro. Então vamos lá. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que é o Império Romano. Já foi, né? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Ou seja, o Império Romano, irmãos, reinou por muito tempo, quase 1500 anos. E era um domínio que ele subjugava todas as províncias. Era um domínio total. Então, tudo que vivia naquele tempo era subjugado pelo Império Romano. Até que então foi acabado o Império Romano e daí surgiu a Europa, irmãos. Não somente a Europa, mas todos os outros países, através do desligamento do Império Romano. Sim. Então vamos lá, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu de diante, do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas. Esse chifre, irmãos, é sim também um reino que vai surgir dentre esses 10. Quem é esse reino? Esse é o reino do anticristo, tão falado na palavra de Deus. Né? Vai ter um pouquinho de revelação aqui, mas vai agregar nos outros capítulos. Capítulo 8 de Daniel, capítulo 9. Vai agregando. O mistério da palavra de Deus, irmãos, que é uma única revelação. Qual? O tempo do fim. E Deus tentando conduzir essas coisas para que nós tenhamos total entendimento disso. Para quê? Para se preparar para esse tempo. Os que já estão dormindo estão esperando a volta de Cristo para ressuscitar, como diz a palavra. E os que morreram em Cristo, é muito importante, irmão, saber disso. Nós temos que pegar em Cristo Jesus. Amém? Crendo nele e se arrependendo dos pecados. Sempre mencionando isso. O caminho. É o caminho, né? Vamos lá, onde parei? Sequência do 20. Sequência do 20. Ó, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Entendeu, irmãos? Esse chifre pequeno que surge dos 10. Para ter uma ideia, por que o falar desse capítulo? Esses 10 chifres ainda não apareceram, ou seja, esses 10 reinos ainda não apareceram. Então, para quem não entende, esse é o grande sinal. Mas para quem entende, já está preparado esperando isso. Então é necessário todos aprender, irmãos. Vamos lá. E prevaleceu contra eles. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Aqui esse ancião de dias está representado no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Primeiramente, nos versículos acima, é o próprio Deus e o Senhor Jesus subindo para receber o reino e a autoridade. Aqui o Senhor Jesus está descendo. Primeiro, 2000 anos atrás, o Senhor subiu. E aqui, nessa revelação, ele está descendo. Ó, 22. Até que veio o Senhor de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Isso é um tempo à frente de nós, irmão. Nós estamos esperando isso. Muitas pessoas acham que não vai acontecer. Mas vai acontecer, irmão. Está escrito. Imagina só, se demora um pouquinho, se não demora, não é melhor ficar preparado? É melhor ficar preparado e tentar entender. E ainda tem pessoas querendo ensinar essas coisas. Nós somos umas delas, não somos os primeiros nem os últimos. Tem muitas outras pessoas já ensinando essas coisas, irmãos. É claro que não é muito falado, porque a maioria não ensina, a maioria não quer. Mas Deus é poderoso para levantar aqueles que desejam ensinar os irmãos acerca de tudo, sem ocultar nada. Amém? E não por interesse, mas sim por desejo do coração. Vamos lá, continuando.
Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Império Romano. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, esse é o grande mistério. E quanto aos 10 reinos, daquele mesmo reino se levantará 10 reis. Ou seja, como o Império Romano não existe. Mas, irmãos, o Senhor Jesus disse que até o fim haverá guerra. Hoje nós estamos na paz. Não tem guerra, tem rumores. Mas quando surgir novamente uma guerra que está premeditada para o tempo do fim, esses 10 reinos vão aparecer. E depois desses 10 reinos, ou seja, dentre eles vai surgir o anticristo, que é o chifre pequeno. Ou seja, o reino pequeno que vai sair dentre os 10 reis. E diz aqui: enquanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha aí, irmãos, o anticristo, né? Ele vai falar palavra contra Deus. E todos vão ver isso aí. Por agora ninguém vê, por agora ninguém fala. Mas quando tiver acontecendo essas coisas, é para a pessoa entender, né? Mas antes disso tem que estar preparado. Já a pessoa entrar nesse tempo despreparada, vai ter um grande problema. Então vamos lá. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Na leitura profética, isso são 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos e metade do tempo é meio ano. 3 anos e meio. Isso é no tempo do fim, irmãos. Vai ter mais revelação à frente. 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha aí, irmãos. Vai ter um tempo difícil, tempo de tribulação. Mas Deus vai cuidar e proteger os que são dele. Igual eu sempre falo, imagina aqueles que tiver desapercebido, né? Não teve interesse de buscar, de compreender. Tem que compreender um pouquinho, irmãos. Tem que buscar, tem que se esforçar. Amém? O seu reino será um reino eterno. Quem é o reino do Senhor Jesus? E todos os domínios o servirão. E lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei o assunto no meu coração. Ou seja, Daniel guardou o assunto no coração dele. Irmãos, pega o vídeo onde a gente falamos de Daniel capítulo 2. Soma com esse aqui. Vamos lá. No Daniel capítulo 2 fala da estátua. Nós estamos no tempo do pé da estátua. Já pertinho do Senhor Jesus vir e acabar com aqueles reinos. Como está no outro vídeo. Aqueles 10 dedos, irmãos, da estátua que vão se levantar, que são 10 reinos também, são esses também os 10 chifres desse animal. Isso é só uma revelação conjurativa para mostrar que são reinos, nações. Entendeu? Então, quando acontecer essas coisas, irmãos, já é para alguém saber disso. Para quando acontecer, a pessoa estar preparada em ensinar pessoas que não sabem. Mas é necessário a pessoa buscar a compreensão disso tudo. Porque é sobre o tempo do fim, está próximo. O Senhor Jesus, como sempre falo nos vídeos para abrir a mente dos irmãos, o Senhor Jesus, ele subiu ao céu há cerca de 2000 anos atrás e disse que vai voltar. E vai voltar. E já se passou 2000 anos, ou talvez um pouquinho mais, irmãos. Tenta se esforçar para compreender um pouco. Aqueles que foram, já foram, mas nós estamos vivos, nós temos que sempre o quanto antes se preparar. Amém? E próximo vídeo vai ser Daniel 8, vai falar um pouquinho mais sobre os reinos, é ao mesmo tempo,
Mas vai dar um pouquinho mais de revelação. Aqui falou do Império Romano. No próximo vídeo do Daniel capítulo 8 vai falar do Império Grego, que também vai sair esse chifre pequeno, ou seja, esse reino pequeno. Mas como assim? É uma mistura, irmãos. Na estátua está revelado que ou seja, as nações é uma mistura de nações que faz aquele povo que é contra a palavra de Deus, que é contra os princípios de Deus. É desse povo que Deus vai tirar o reino e vai entregar o reino aos santos do Altíssimo, irmãos. Que são todos aqueles que creem em Deus e no Filho dele. Amém? Fique todos na paz de Jesus, dá o like, compartilha. Tenta ler a palavra de Deus, principalmente o profeta Daniel, os evangelhos, para que você compreenda essa revelação. Amém? Fique todos na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus.